E aí, pessoal da Areninha, estou aqui mais uma vez, é o terceiro vídeo que eu estou gravando, certo? Sobre o mesmo assunto, variação linguística. Como é um assunto mais interessante, que tem mais coisas para se falar, eu decidi dividir esse vídeo grande em três partes. Então serão 3 vídeos postados, certo? Já postei 2 e esse aqui é o último. Então se você não viu os outros 2, dá uma olhadinha, que estão logo aí atrás. E aí você vem para esse vídeo de novo, onde eu vou falar sobre linguagem formal e informal. Bem, eu já expliquei nos outros vídeos a divisão de 3 partes da língua, já expliquei sobre o preconceito social que isso pode causar, já expliquei também sobre variações linguísticas, como ela pode ocorrer e porquê e tudo mais. Hoje a gente vai entender um pouco, ou melhor, nesse vídeo, entender um pouco sobre a linguagem formal e informal. Certo? Por que é essa diferenciação? O que é que ocorre de diferente de uma para outra? Tá certo? Bem, vamos lá. Como eu falei para vocês, existe a norma padrão. Se você não viu o vídeo, vá lá para ver, certo? Existe a norma padrão, que seria a nossa gramática, aquelas leis, aquelas regras. E existe a nossa forma de falar no cotidiano. É nossa norma popular ou a norma culta, né? Depende da pessoa. Mas enfim, existe aquela maneira que você fala no dia a dia e aquela maneira de falar, de se escrever, que é considerada, bem entre aspas, como correta, certo? Então, a linguagem formal e informal é justamente isso. É uma coisa que a gente tem que saber adequar de acordo com a situação que a gente está. Então, se você vai falar, vai escrever em uma situação como uma entrevista de emprego, ou uma palestra, ou uma apresentação de trabalho na escola, um e-mail, esse tipo de coisa, a gente se encontra numa situação formal, que vai exigir ali um uso da norma padrão. Ou seja, a gente tem que escrever de acordo com aquelas regrinhas, aquelas leis de escrita, de fala, para a gente se aproximar dessa norma padrão por conta do contexto, certo? Então, por exemplo, se você também não tem muita intimidade com a pessoa que você está falando ou mandando uma mensagem e tudo mais, você vai querer se aproximar mais dessa norma padrão, dessas regras gramaticais, para escrever com concordância, não vai usar gírias, vai prestar mais atenção no que você está falando, vai monitorar mais como você está falando, como você está escrevendo, quais as palavras que você está usando. Em situações formais, como essa que eu mencionei, você vai prestar atenção nisso tudo. Agora, numa situação informal, ou seja, você conhece a pessoa que você está falando há muito tempo, é seu amigo, é seu familiar, você não está numa situação formal, você não está com um advogado, você não está fazendo uma palestra, não está falando para gente que você não conhece. Então você vai monitorar, você vai prestar menos atenção na forma que você está falando ou escrevendo. Você vai ser bem mais espontâneo, você vai falar ou escrever da forma que você pensar, sem se preocupar com regra gramatical nem nada. Então, o mais importante, além de entender isso, é saber adequar o que você está falando ou escrevendo de acordo com o contexto que você está. Então, o contexto mais formal, uma redação para fazer uma avaliação, uma entrevista de emprego, um e-mail, escreva mais de acordo com as regrinhas gramaticais, fale mais de acordo com essa maneira mais formal de falar. Tá numa situação mais informal, pessoas que você conhece, ou situações mais do dia a dia e tudo mais, fale de acordo com a linguagem informal, use gírias, não se preocupe com a gramática, ou monitore menos, preste menos atenção no que você está falando. Isso, de certa forma, ele é meio que intuitivo da gente, a gente já consegue identificar. Então, a gente tem que prestar atenção mais quando é uma situação formal. Então, opa, estou numa situação formal, tenho que prestar atenção agora na forma que eu estou falando, escrevendo, para não ter desvio ali da norma padrão, da gramática. Estou numa situação informal, relaxo, falo ou escrevo da maneira que eu bem entender, tá certo? Então espero que tenha sido útil para vocês, que tenha dado para entender. Viu o vídeo, não entendeu? Vai lá no meu WhatsApp, professor Fabrício, não entendi isso e tudo mais, me esclarece, me dá outro exemplo, certo? Porque por vídeo é bem diferente do que na aula. Na aula surgem dúvidas, a gente lembra de outras coisas que tinha para falar e tudo mais. O vídeo é um negócio mais compacto, um negócio mais resumido, tá certo?
Mas de toda forma estão aí os 3 vídeos para vocês, façam uso deles e qualquer dúvida eu tô lá para responder, tá certo? Tchau e até o próximo vídeo.